Guilherme Canella, diretor da área de inclusão digital, políticas em transformação digital da Unesco. Olá, é sempre um prazer estar com a ONU News em português. O Conselho Executivo da Unesco aprovou e validou uma série de novos documentos que vão ser inscritos na Memória do Mundo, um programa que é coordenado e implementado pela Unesco. O que significa esse programa Memória do Mundo? Significa um reconhecimento do conhecimento nas mais distintas formas, documentos em papel, livros, filmes, áudio e muitas outras coisas que foram produzidas ao longo dessa nossa história comum como seres humanos nesse planeta. Esse programa nos ajuda a entender, por exemplo, a história da educação. Estão lá os arquivos de Paulo Freire. A história da ciência, estão lá os arquivos de Isaac Newton, a música, a Nona Sinfonia de Beethoven, as partituras estão lá nesse arquivo. A história da política estão lá, o caso de Nelson Mandela. A história dos direitos humanos, estão lá os julgamentos relacionados a Auschwitz. A história do cinema, os arquivos de Bergman. A história do serviço público, estão lá os arquivos da dinastia Qing na China, que contavam como eram selecionados ali os que eram servidores públicos naquela época. E eu podia aqui seguir, são quase 600 arquivos que contam essa história, o que somos através desses vários documentos. E agora, como eu disse, o Conselho Executivo da Unesco acaba de aprovar 74 novas coleções para esse programa, para se estar inscritos aí no Registro Internacional da Memória do Mundo. E umas dessas coleções super importantes tem a ver com a história do multilateralismo, com a história das relações internacionais. E uma delas é justamente nesses 80 anos das Nações Unidas, os documentos que levaram à construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Imagina, estão lá, são memória do mundo. Outro importante são as convenções de Genebra, também foram aprovadas recentemente para serem incluídas na memória do mundo. A Declaração de Vinduque, de 1991, uma declaração fundamental que estabeleceu esse conceito central de que a mídia tem que ser independente, livre e plural, e deu origem à celebração do Dia Mundial de Liberdade de Imprensa. E também os documentos da então Organização Meteorológica Internacional, hoje Organização Mundial Meteorológica, que contam aí a história de como a meteorologia foi sendo discutida e a ciência sobre a meteorologia avançou ao longo desses muitos anos. Há também arquivos reconhecidos nessa decisão recente de vários países de língua portuguesa, numa postulação conjunta de Angola, Cabo Verde e Moçambique. Há uns arquivos super importantes do censo de escravos. Isso é fundamental na toda a discussão da história da escravidão, da rota de escravos. Outro fundo documental também sugerido por Cabo Verde são os documentos sobre a escravidão que estão no arquivo geral da Secretaria-Geral de Governo, então importantes aí para contar a história da escravidão. E o Brasil propôs dois arquivos importantes que também foram inscritos na Memória do Mundo, os arquivos do importante cientista brasileiro Carlos Chagas, que ajudou, que foi fundamental, seminal em descobrir as características centrais dessa doença, que é conhecida como doença de Chagas, e que tem uma contribuição tão importante para este tema, que é um tema fundamental da saúde pública. E também os arquivos, o mapa histórico e etnográfico de Kurt Mendaju, espero que eu esteja pronunciando corretamente, que é uma enciclopédia sobre línguas, culturas e a memória de vários povos indígenas, mais de 1.400 grupos indígenas de 41 famílias linguísticas estão retratadas aí nesse mapa.
cuja documentação está lá no Museu Emílio Goeldi, num ano que a gente está, um ano de COP30, que vai ser em Belém do Pará, a contribuição e a discussão dos povos originários, dos povos indígenas, altamente importante. Então, aí, as três pilares do programa Memória do Mundo são preservação desses documentos, acesso e que todos e todas conheçam que eles existam, porque elas são fundamentais para que a gente possa ter uma apreciação mais detalhada dessas centenas de milhares de anos em que nós, seres humanos, fomos produzindo conhecimento, ciência, música, literatura, cinema, etc., etc. E olhar aí para o registro do Memória do Mundo nos dá uma boa ideia do que andou acontecendo nesse planeta. Muito obrigado.